E o americano faz de tudo no carro. Tanto é que é muito comum o drive-thru aqui, você parar no carro para você fazer absolutamente tudo. Eu já vi drive-thrus curiosos, é muito normal, restaurante, farmácia, supermercado, você tem drive-thru para praticamente tudo. Mas eu vi esses dias um drive-thru de lavanderia. Você para no drive-thru para você colocar sua roupa. É curioso, em Las Vegas você tem drive-thru para você casar. Tudo bem, casar você casa de todas as formas possíveis em Las Vegas, né? Tem capela de tudo. Mas é curioso como que isso molda a cultura do americano, né? Como que o carro faz parte do dia a dia dele para tudo. Então, e Davi, só para completar também essa ideia, por exemplo, do drive-thru, né? É uma coisa muito comum para aqueles que ainda não tiveram a chance de ver. Eu acho que é uma coisa bem interessante, né? O grande sucesso do Starbucks, né? Por exemplo, o café americano que ensinou os americanos a tomar um café um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais do nosso sabor, etc. e tal. Embora o americano curta muito também com leite, aquela coisa toda, né? Com misturado pouco café e muito leite. Mas é muito comum a gente estar dirigindo, indo para um Starbucks e notar que você pensa que o Starbucks está completamente lotado. Mas não está, está vazio. Ou seja, você pode parar lá para servir. Aquela fila é o drive-thru, é impressionante. Quer dizer, a pessoa. Isso vai para tudo, né? McDonald's, para consumo, você falou mesmo aí da lavanderia, é o símbolo. É o símbolo da mobilidade. E talvez, só um gancho rápido aqui, foi uma das grandes ideias lá atrás da Uber, né? Na realidade, o Uber quis fazer de você que tem um carro e quer ganhar um dinheirinho extra, tornar você seu carro. Então, no início, eram pessoas que não viviam só de Uber, era para você ter uma renda extra. Então, quer dizer, eu vou ao trabalho, eu tenho que ir ao trabalho de carro, eu saio 3 horas mais cedo de casa, faço umas corridas de Uber. Quantas vezes você, Davi? Eu peguei muitos motoristas que eram assim, pessoas que estavam indo para o trabalho. E eles passam o dia no carro, né? Tem que ir para o trabalho, etc, etc e tal. Então, realmente eu acho que o carro na cultura americana é uma coisa muito simbiótica, muito, muito enraizada, sem dúvida nenhuma. Isso não vai mudar. O governo está disposto a investir cada vez mais nessa indústria, recuperar os tempos áureos da indústria automotiva americana, e eu acho que não vai ser diferente. É curioso, né? Porque a Tesla é a principal. Está dos dois lados. É alvo de ataque, mas também é a grande beneficiada com isso tudo. E é curioso que nos Estados Unidos o carro elétrico ele não teve tanta adesão, tirando em redutos bastante democratas, inclusive, né, que dão preferência mais por uma questão Califórnia ideológica ao disparado, carro né? Claro, elétrico, né? Califórnia principalmente, onde a Tesla mais vende carros e tal, não pegou tanto, até porque você depende de carro para tudo, principalmente para viajar. E o carro elétrico para viajar não tem aquele comodismo todo, né? Parar 1 hora para abastecer e às vezes chegar num ponto de recarga, não ter o ponto disponível, porque já está ocupado, você tem que esperar alguém desocupar, ou então o ponto está quebrado, você tem que ir até o próximo, enfim, não é tão prático quanto a bomba de gasolina. Então acredito que o carro elétrico em si, ele nunca vai superar, pelo menos nos Estados Unidos, o carro a combustão, o carro de petróleo. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Vai ter seu espaço, vai ter sua participação de mercado, sempre vai ter aqueles que vão preferir. Para o dia a dia dentro da cidade é um excelente veículo, para quem vai trabalhar e volta é muito bom, mas para substituir o carro da família como um todo, dificilmente. A família pode ter 2 carros, um elétrico para o trabalho, para o dia a dia, e o outro que é para viajar, que é para percorrer grandes distâncias, que faz parte da cultura americana. Eu acho que assim vai continuar sendo. Os Estados Unidos vai continuar investindo nessa indústria, o governo Trump está disposto a fazer isso, tem um grande incentivo, que é a presença do Elon Musk ali no governo, para que isso continue acontecendo, e vamos ver até onde vai essa guerra, né? Com outros fabricantes. Fato é que hoje você tem mais de 30 marcas de carros diferentes sendo comercializadas dentro dos Estados Unidos. E olha que a gente não está falando de nenhuma marca chinesa. Até porque carro chinês é proibido de vender dentro dos Estados Unidos. Estamos falando praticamente só de carros asiáticos, exceto China, europeus e americanos. E só nisso já são mais de 30 marcas diferentes de carros. Né? Vai continuar sendo uma paixão, vai continuar sendo uma grande indústria. E, bom, só o consumidor que vai se beneficiar com isso. Arsênio, algum complemento mais sobre o assunto de hoje? A gente tem aqui algumas perguntinhas que o pessoal mandou na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram para a gente responder. Mas antes da gente chegar nas perguntas, que mais para a gente fechar esse tema de hoje?
Não, eu acho que o bacana desse nosso espaço aqui, Hub TNT, é que a gente está debatendo aqui, né, Davi, os temas de relevância momentânea, ou seja, aqueles que estão acontecendo nesse momento é, e que estão impactando os Estados Unidos e o mundo e o Brasil particularmente também, mas também a gente está fazendo essa associação na Hub TNT com The American Way of Life, que eu acho que isso que é importante, né? A gente não esquecer e da, das razões que fizeram os Estados Unidos o principal desejo de todos os imigrantes, de todas as pessoas que queiram, que se encantaram com o modo americano de viver, muito propagado a partir da Segunda Guerra Mundial, com todo o crescimento que houve de tecnologia, de bem-estar, de segurança, de educação, etc. E tal. Então, o que eu acho bacana aqui para completar esse tipo de coisa, esse nosso papo aqui, dessa nossa edição, é que a gente viu o quanto os Estados Unidos é aberto para as pessoas que vêm de fora. O Elon Musk é um imigrante, ele veio de um país que não é nato nos Estados Unidos, conseguiu ser um empresário mais rico do mundo, com diversas empresas de altíssima tecnologia, com técnicas revolucionárias de corte de custos, etc, etc e tal. Chegou ao governo de uma forma estrondosa, inclusive, quer dizer, com um propósito de corte de custos, de DOGE, etc, etc. Como diria nos Estados Unidos, only in America. Eu acho que é um exemplo, não importa os pensamentos políticos, esse tipo de coisa, mas é um exemplo de como muitos outros, inclusive muitos brasileiros também, tiveram a possibilidade de ter nos Estados Unidos uma propulsão dos seus melhores desejos e com melhor suporte e capacidade de crescer. Você acha que o Elon Musk poderia chegar perto do que ele fez em qualquer outro país que não fosse Estados Unidos? Até a parte ruim, mas quando eu falo ruim, as contraposições. Será que ele conseguiria isso na África do Sul, no Canadá ou na Bélgica? Sinceramente, eu acho que jamais. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu ia colocar aqui quando nós estamos analisando a importância dos Estados Unidos por si só. E veja no principal tema de hoje aqui, né? Encerrando aqui o nosso papo com a Tesla, etc. Mas achei interessante encerrar minha participação nesse módulo, dizendo o quanto é interessante a sua capacidade de trabalho exponencializada nos Estados Unidos. Essa é uma Não, reflexão que a gente passa. não tenho dúvida disso. É o país das oportunidades. Trabalho duro. Não vem sem trabalho, sem esforço, isso eu tenho certeza, mas você tem um lugar onde você pode agarrar a oportunidade e aproveitá-la da melhor maneira possível, é os Estados Unidos. E tenho certeza que com trabalho duro, com certeza você vai ser recompensado. É o que a gente vê diariamente aqui nesse país. Assim, o nosso time separou algumas perguntas. Para quem não sabe, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, se você não nos segue, corre lá no Instagram, segue a gente, Hub TNT, no Instagram, que a gente sempre abre uma caixinha de perguntas.